E a equipe de transição tem feito diversas críticas à gestão do ministro da Economia, Paulo Guedes, reclamando que herdará um Brasil quebrado nas contas públicas. Luiz Arthur Nogueira, o que tem de verdade nessas críticas? Bom dia, Luiz. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Olha, a gente precisa ter muita isenção para esse tipo de análise, para poder ser justo aqui. É óbvio que não haverá nenhum tipo de herança maldita da equipe do Paulo Guedes. O Brasil esse ano está crescendo 3%, com inflação em queda e desemprego também em queda. Então a gente precisa colocar aqui os pingos nos is para esclarecer a nossa audiência. Em primeiro lugar, o novo ministro, Fernando Haddad, precisa definir as suas prioridades. Porque o chefe dele, o presidente eleito Lula, prometeu demais na campanha. E nós alertamos aqui na Jovem Pan que, aliás, os dois lados da disputa estavam prometendo demais e não haveria dinheiro para cumprir tantas promessas. Agora, vamos aos números. Neste ano, em 2022, o governo federal vai, pela primeira vez, registrar um superávit primário, ou seja, receitas maiores do que as despesas. Além disso, vai ser a primeira vez que um governo vai gerar uma relação dívida-PIB menor do que encontrou. Qual é o número? 74% é a relação dívida-PIB do governo Bolsonaro, sendo que no governo Temer, que foi o governo que antecedeu, a relação era de 75,3%, ou seja, uma queda na relação dívida-PIB. Outro dado importante, estados e municípios vão registrar superávit primário neste ano pelo segundo ano consecutivo. E isso só será possível porque o governo federal transferiu recursos para estados e municípios. Além disso, há uma crítica da equipe de transição de que o Brasil está devendo para organismos internacionais. De fato, está devendo 1,2 bilhão de reais. Só que essa cifra é menor do que o Brasil devia lá em 2016, quando Michel Temer herdou o governo de Dilma Rousseff, a dívida era maior, de 1,5 bilhão de reais. Outro ponto positivo, as estatais neste ano vão dar lucro de 250 bilhões de reais. No governo Dilma, no último ano, em 2015, as mesmas estatais deram prejuízo de mais de 30 bilhões de reais. Então eu queria entender, que herança maldita é essa que a equipe de transição está dizendo que vai herdar da equipe econômica de Paulo Guedes? Vou dar aqui uma singela sugestão para o futuro ministro Fernando Haddad. Em primeiro lugar, reclame menos. Em segundo lugar, defina prioridades. A sua campanha, a campanha do presidente Lula, prometeu demais. Prometeu reajuste para funcionalismo público, prometeu reajuste acima da inflação, prometeu isentar todo mundo de imposto de renda acima de até R$5 mil e prometeu reajuste no Bolsa Família, incluindo crianças até 6 anos de idade. Então é preciso escolher prioridades e, a partir delas, definir o que cabe, o que não cabe no orçamento. O único alerta que eu faço para o Congresso Nacional é muito cuidado com essa PEC da transição, que do jeito que ela foi aprovada no Senado, embora o Senado tenha melhorado um pouco a proposta em relação ao pedido inicial do governo eleito, se ela continuar sendo aprovada assim, nesta semana pela Câmara dos Deputados, o governo Lula pode encerrar o seu mandato lá em 2026 com uma relação dívida de 92%, o que é inviável para um país em desenvolvimento como o Brasil. Uai, seu app de vídeos curtos.